Olá, minha irmã. Chegamos finalmente à lição número 13. Estamos terminando mais um trimestre, esse primeiro trimestre de 2021. Estudamos nesse trimestre o livro de Isaías, com o título Consolo para o povo de Deus. E essa semana, a última semana, se nós tivéssemos encomendado há 2 anos atrás uma lição que viesse a trazer conforto para o povo de Deus, para o mundo, onde nós vivemos em plena pandemia, nós talvez não acertássemos o tema. Mas olha que interessante, nós vamos estudar essa semana a renovação do planeta Terra. Deus prometendo renovar essa terra. Essa terra não será mais a mesma. Deus promete fazer uma nova terra. Eis que prometo fazer novos céus e nova terra. Companheiro peregrino, ainda estamos em meio às sombras e tumulto das atividades terrenas. Mas logo nosso Salvador aparecerá para nos dar liberdade e repouso. Olhamos pela fé para o abençoado futuro, como a mão de Deus o retrata. Aquele que morreu pelos pecados do mundo está abrindo amplamente as portas do paraíso a todo aquele que nele crê. Todos são convidados a morar eternamente com Deus, mas quem que Deus está convidando? Aquele que nele crê, que crê em Jesus. Em breve, a batalha estará terminada e a vitória ganha. Em breve veremos aquele em quem se concentram nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, as provações e sofrimentos desta vida parecerão como se nada fosse. Olhem para cima e permita que sua fé cresça constantemente. Deixe que essa fé guie você pelo caminho estreito que leva através dos portais da cidade para o grande além. Vasto e limitado futuro da glória preparado para os redimidos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, durante essa semana nós vamos estudar esse tema tão maravilhoso. Nós estamos nos aproximando do fim desse mundo. Jesus, Deus, está prometendo a nós uma terra renovada. Uma terra onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá pandemia, não haverá morte. E nós vamos viver eternamente com o nosso Deus, adorando Deus pessoalmente todos os dias da nossa vida. O texto que eu li está em Profetas e Reis, páginas 731 e 732. E também Tiago 5, versos 7 e 8. Temos paciência, o tempo do fim está próximo. Deus está preparando essa terra, Deus vai renovar. Deus não vai construir, não vai criar uma nova terra, Deus vai renovar essa terra. O mesmo fogo que vai acabar com o pecado, com Satanás, seus anjos e os ímpios, ele vai renovar essa terra. Ele vai nos dar uma nova morada, onde nunca mais terá um vestígio sequer do pecado. Por que nós estamos ainda relutando contra essa situação? Jesus está voltando, e no meio dessa pandemia, no meio de ver tantas pessoas morrendo, tantos amigos, familiares, tantas pessoas conhecidas que perderam a vida e outros estão sofrendo por isso, nós temos uma luz no final do túnel. Não é só a vacina, não é só a cura dessa pandemia, desse vírus, mas acima de tudo, é Jesus voltando, é Jesus restabelecendo a vida eterna, é Jesus estabelecendo o caráter santo de Cristo em cada filho seu. Que nós possamos nos preparar, porque o estudo dessa semana vai nos levar para bem perto de Cristo, como nos preparar para viver uma nova terra. Que Deus nos abençoe esse estudo e que possamos tirar o maior proveito possível cada manhã, preparando-nos, estudando a palavra de Deus e aprendendo da sua palavra.
Que Deus nos abençoe. A minha oração por mim e por vós. Amém. Estamos agora estudando a lição de domingo 21 de março. Novos céus e nova terra. Capítulo 65 de Isaías, no verso 17, diz assim: Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Deus promete criar um novo céu e uma nova terra, onde habitarão os justos, os remidos de Deus. Querido, eu fico às vezes pensando de forma limitada, porque a nossa mente é limitada. Como pode ser essa nova terra? Há muitos lugares hoje no nosso mundo, na nossa terra que vivemos, lugares muito bonitos que Deus fez e que a natureza preservou. Mas isso não é nada perto daquilo que Deus vai fazer e que Deus vai reconstruir essa terra, vai replanejar essa terra, vai fazer novos céus, a nova terra, para que nós venhamos habitar ali. E eu fico pensando, será que nós vamos... Muitas pessoas acham que nós vamos ficar de roupa branca tocando harpa no céu. Não, nós vamos ter atividades. Quer ver uma coisa? Eu vou ler para vocês a meditação matinal de 1977, intitulada Maranata, o Senhor vem. Olha o que diz aqui. Todas as faculdades se desenvolverão, serão ampliadas todas as capacidades. A aquisição de conhecimento não cansará a mente nem esgotará as energias. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante. Alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a gozar, as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Irmãos queridos, nós vamos passar a eternidade aprendendo. Nós vamos passar a eternidade aprendendo de Cristo, crescendo na graça, crescendo em sabedoria, a semelhança de Cristo. Nós não vamos ficar parados, nós vamos poder visitar planetas, vamos conhecer, quem sabe, leis novas que nós não temos nem conhecimento, nem assim, a imaginação da que ela existe. Nós vamos conhecer formas de vidas diferentes, nós vamos conhecer outros planetas, nós não vamos ficar lá tocando harpa de roupa branca. Não, Deus vai não só nos criar uma nova terra para morarmos, mas não vai nos dar uma vida renovada, um corpo glorificado, uma mente glorificada, porque nós vamos ter uma mente semelhante à de Cristo. E essa nova terra e novos céus, ela vai ser, essa é uma certeza, porque Deus está dizendo que vai fazer nova terra e novo céu. A questão não é essa, a questão é saber, você e eu queremos estar na nova terra? Queremos viver eternamente na presença de Deus? Queremos nunca mais falar de morte, doenças, uma terra onde não vai haver cemitério, funerárias, hospitais, UPAs, laboratórios, farmácias, porque não haverá mais doença, nós seremos perfeitos, moraremos e viveremos eternamente na presença do Senhor. Isaías ainda vai adiante, diz assim: Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. A nossa alegria, o nosso regozijo serão eternos. Que maravilha, que bênção! Querido, Hebreus 2 diz claramente: como poderemos negligenciar tamanha salvação? Não há motivo nenhum, nós não podemos nem passar de pensamento na nossa mente a perda da salvação. A salvação precisa ser o nosso alvo. Estar na presença de Deus todos os dias, na presença de Cristo, fazer a sua vontade, nos deixar levar pelo Espírito Santo cada manhã, precisa ser essa a nossa ambição diária, nosso desejo diário. Porque se Jesus voltar hoje, dia
21 de março, nós queremos estar salvos e aprovados por Cristo para morar eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a não nos afastarmos do nosso Deus, mas muito mais do que nunca, nesses dias tão nebulosos, nós possamos permanecer em Cristo. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe e que naquele dia, quando Jesus voltar, todos nós estejamos salvos para morar eternamente nessa terra prometida, na nova terra que o Senhor está preparando para nós. Esta é minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como é que estamos? Tudo bem? Você que já está, digamos assim, acostumado com os vídeos que eu gravo aí semanalmente, hoje eu tenho um tema para você que acredito seja bem interessante. E ele começa com o título dizendo assim: Imã Divino. Imã, sabe o que é imã? Aquela peça que atrai objetos. Então está dizendo aqui, falando aliás, que é imã divino, quer dizer, Deus como um imã, atraindo pessoas para si. A primeira coisa que me ocorreu ao ler esse tema foi pensar que nós, eu, você, nós também podemos ser um imã, nós podemos também, como embaixadores de Cristo, atrair pessoas para o reino de Deus? Podemos sim. Então, meu irmão, eu quero falar um pouquinho sobre o que vem se estudando já desde da primeira lição do trimestre, que está falando sobre o livro de Isaías, né? E nós temos para estudo essa semana, principalmente no que eu vou falar aqui, o capítulo 66, do versículo 1 ao 19. E você sabe que o livro de Isaías é um livro que é permeado por muitas advertências, muitos apelos. Quando eu digo permeado, seria, vamos dizer, recheado, né, no bojo de todo o contexto, de todo o livro. Você vai encontrar muitos apelos e também advertência, né? E Deus usou este livro nas palavras de Isaías, ou seja, endossando e reiterando até o que ele disse no capítulo 66 e do versículo 1 ao 19. E eu até pediria, meus irmãos, que você, ao ver esse vídeo, anotasse esses capítulos, versículos, anotasse para depois você fazer um estudo mais completo, mais acurado, para você ter uma noção maior, né? Então, o que Deus falou, reiterando os argumentos de Isaías? Ele disse então que salvaria e restauraria os humildes que tremiam diante de sua palavra. Isso está no capítulo 66, eu volto a repetir, que é o que nós vamos estudar, no versículo 2 e também no versículo 5, né? Que ele restauraria e salvaria os humildes que temiam diante de sua palavra. Olha, se você é um desses ou dessas que treme diante da palavra de Deus, você certamente terá um lugar no seu reino. Certamente terá um lugar no seu reino. E no capítulo 40, no verso 1, também diz assim: consolai o meu povo. É um pedido de Deus. Quando ele diz meu povo, será que ele diz assim, consolai meu inimigo?
Não, é consolai o meu povo, aquele povo que teme diante dele, que tem temor a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele os consolaria, então. Está lá também no verso 13 também. Mas, veja bem o contraponto, ele destruiria os que se rebelassem contra ele. E quem poderia então esses rebelados contra ele, quem seriam? Esses incluíam aqueles que ofereciam rituais hipócritas, cujos sacrifícios ele sempre rejeitou. Então, quando eu digo que o livro de Isaías ele é repleto de apelo e advertência, se você olhar em Isaías 66, verso 13 e 4, você vai chegar à conclusão que Deus não aceita nenhum tipo de oferenda ou ritual hipócrita, né? Sacrifício do tipo desses aí, ele sempre rejeitou. Então, para nós é uma advertência. Quando eu gosto sempre de falar claramente as coisas, porque nós estamos vivendo, meus irmãos, e talvez essa pandemia até nos explique um pouco o que serão os dias finais aqui nessa terra. Nós estamos vivendo os últimos dias, né? E se você não crê assim, e se isso não for verdade, você sabe que hoje nós estamos vivos, amanhã pode acontecer qualquer coisa e nós dormirmos o sono da morte, não é verdade? Então, independentemente de ser ou não os últimos dias, saiba você que Deus não aceita sacrifício hipócrita. Então, eu estava dizendo que nós, quando vamos fazer um sacrifício do tipo um trabalho de qualquer natureza, uma campanha, entregar folheto, dar estudos bíblicos, fazer da nossa casa uma segunda igreja, coisa do tipo, que façamos com prazer, porque é desse sacrifício que Deus se agrada. Ele não se agrada do sacrifício hipócrita. Então vai aí uma advertência. Quando você devolve, não é quando você dá, não. Quando você devolve o seu dízimo na igreja, não dê, não ofereça, não devolva com pesar. Devolva pensando sempre que aquele seu gesto, primeiro que é uma obrigação sua, segundo o que está escrito lá na Bíblia, né? Em Malaquias, mais precisamente no capítulo 3, versículo 10, você tem ali uma noção bem clara, não é verdade? Então, primeiro você está obedecendo ali uma instrução de Deus, uma advertência de Deus para que não roubemos de Deus. Então, pense que você está devolvendo aquele valor para pregação do Evangelho, para levar a obra de Deus à frente, para avançar, porque você sabe que o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo. E tem muitos países ainda, por incrível que pareça, que nunca ouviram falar de Deus. E o Evangelho tem que atingir essas pessoas, então o nosso dízimo, parte dele vai para essa obra. Então, que advertência, né, meu irmão? Nós temos que, quando eu digo nós, meu irmão, entenda você, que primeiro eu que estou falando para você. Se não serve para você o argumento, você busque e rebusque lá na Bíblia alguma coisa para contestar o meu argumento. Quando me encontrar, me fala, me questiona, não tem problema nenhum. Eu estou dando aqui uma visão meio que superficial do que diz o capítulo 66 de Isaías, do versículo 1 ao 19. Então, Deus é um imã que une as pessoas, traz pessoas para o seu reino, né? Não gosta
de sacrifícios hipócritas e que ele salvará e amparará aquele que teme sua palavra, aquele que teme seus mandamentos. E lá nós temos uma pergunta aqui que diz assim: quais princípios espirituais são revelados em Isaías 66, 3? Eu não vou ler, meu irmão, tá? Porque toma muito tempo, mas você anota, como eu disse no início. Capítulo 66 é a raiz, né? Depois vem só os versículos, mas eu gosto de repetir sempre. Então, 66, 3 está perguntando quais princípios espirituais são revelados no livro de Isaías, nesse capítulo e nesse versículo que eu acabei de recitar para vocês. E como essa mensagem pode ser expressa no contexto do cristianismo e da adoração contemporânea. Ora, nossos rituais, meu irmão, você vai ver, porque pergunta sobre o contexto aqui. Então, o seu ritual, o meu ritual, ou seja, os nossos rituais, não tem nenhum valor para Deus. Sabia disso? O meu ritual não tem nenhum valor para Deus. Sabe quando é que ele tem valor para Deus? O meu ritual, os meus oferecimentos, as minhas oferendas. Sabe quando é que tem valor para Deus? Quando eu for ou quando eu seja. Eu acho que o verbo aqui que cai melhor é quando eu for, né? Se eu já não sou. Um homem transformado, ou seja, que eu tenha a minha vida transformada. Se eu já tenho a minha vida transformada por Jesus, logo todos os meus sacrifícios são aceitos por Deus de bom grado. Ele tem interesse em me salvar e me restaurar como um humilde filho de Deus. Eu não sei se você está entendendo até aqui, mas nós devemos estar preparados e convertidos. Tá certo, meu irmão? A cada dia que passa, você vê que nós, sem Deus, nem as oferendas são agradáveis a Ele. Portanto, nós temos que ser pessoas transformadas por sua glória, né? Pela sua misericórdia, suas multiplicadas misericórdia. Deus pode juntar ou ajuntar as nações perdidas e fazer dela grande povo temente a Ele. Agora eu, através de minhas ofertas, não vale nada se eu já não sou transformado. Nós vamos fazer uma pausa bem pequena e daqui um pouquinho eu falo contigo de novo, tá bom, meu irmão? Fique com Deus, fique na paz. Bom, meu irmão, aqui estou eu novamente. Você nem notou, né? Eu disse que ia fazer uma pausa, mas aqui estou eu de novo, né? Isso aí é o milagre da eletrônica. A gente vai fazer uma pausa, mas na verdade você nem nota, né? Então vamos falar sobre o que agora, irmão? Só um pouquinho para não lhe cansar, tá bom? Vamos falar sobre missionários e líderes de adoração. Primeiro, você é um missionário? Você é um líder? Se você não é missionário e não é líder de adoração, você pode ser. Você pode ser. Eu posso ser também. Se você não quiser ser, você é apenas membro de uma igreja, abrace, sorria, cumprimente com alegria, se ofereça para fazer algum trabalho. Ser missionário não significa ter um título. Eu sou missionário. A palavra missionário abrange muitas coisas. E eu sempre dou como exemplo
a economia de um país, por exemplo, né? Por que existe o sapateiro, né? Para consertar o sapato. Sapato de quem? Daquele que não pode comprar um novo. Vai lá e reforma aquele usadinho. Eu já fiz isso. Para que existe o supermercado, não é isso? Para a gente se abastecer das coisas que nós precisamos no dia a dia. E como é que funciona trazendo isso tudo para dentro da igreja? Bom, você não é um missionário, aí você pode trabalhar na recepção, você pode ser um carpinteiro, você pode ser um pedreiro, um eletricista, enfim, eu acredito que você esteja me entendendo. Mas trazendo mais para dentro do campo espiritual, o que significa a profecia dos sobreviventes, trazendo pessoas das nações como oferta ao Senhor? Mas como assim? Não, essa pergunta aqui está no nosso estudo, no nosso manual, e a resposta está lá nós estamos estudando o capítulo 66, né, que eu falei antes. Está lá nos versos 19 e 20, né? O que significa então trazer essas pessoas de todas as nações como oferta ao Senhor? Bom, eu disse inicialmente ali que existe aquele que teme diante do Senhor, que teme ao Senhor, que teme a palavra de Deus, e tem aqueles que rejeitam, tem aqueles que fazem até oferendas, né? Tem aqueles que professam uma religiosidade, mas que no fundo são hipócritas, chegam a fazer, que nem eu disse antes, ofertas, mas hipócritas, quer dizer, não é aquilo ali, não faz com amor, não faz como um ser convertido, né? Então, esses sobreviventes seriam aqueles que temem a Deus. E o que significa, então, trazer pessoas das nações como ofertas, né, ao Senhor? Nada mais, nada menos, meu irmão, de que uma expansão missionária. Isso se chama agregar, expandir, né? E outra, todo sacrifício, todos os enviados a Deus eram enviados, essas pessoas que temiam, eram enviados a Deus como sacrifício vivo. Você pode se perguntar o que é um sacrifício vivo? E eu volto de novo na mesma questão. Eu tenho que estar convertido para me entregar ao Senhor, para dizer a Deus: Senhor, toma-me em tuas mãos, dirige a minha vida, limpa os meus caminhos, me livre de todo o mal. Será que eu posso fazer esses pedidos todos? Salva-me para o teu reino. Eu só posso dizer isso, meu irmão, se eu sou convertido. Então Deus enviaria sobreviventes da destruição aos confins da terra, a povos que não o conheciam, que nem eu falei antes. Talvez você tenha ficado assim meio reticente, mas será que existe povo na terra, país ou países que não conhecem a Deus? O nosso manual está dizendo a povos que não o conheciam. Deus enviaria sobreviventes da destruição de Jerusalém a povos longínquos que não conheciam a Deus. E eles anunciariam entre as nações a sua glória. Está lá no versículo 19. Você pode depois também conferir, se for o caso. Então, isso chama-se expansão missionária. Eu não queria deixar de falar essa partícula da lição para você,
meu irmão, para que a minha participação não fosse tão ínfima, tão pequena, tão diminuta. Então fica aí para você ter conhecimento que no capítulo 66, de 1 a 19, também consta essa profecia de Jesus, Deus, mandando pessoas daqueles que foram sobreviventes à destruição, mandou essas pessoas para muito longe, né? Para trazer seus irmãos perante Deus. Se fosse ali até diz bem claro, a cavalo, através de dromedário, de qualquer situação, de qualquer modo, traria essas pessoas. E aqueles que não viessem seriam por esses sobreviventes pregado para eles o evangelho da salvação. Eu quero crer, meu irmão, e ficaria muito contente se você entendeu, se você tem tirado ultimamente algum ou alguns proveitos, né, desses vídeos que a gente tem gravado aqui, graciosamente, para você e para mim, para o nosso crescimento espiritual. Que você tenha dias melhores, que você tenha Deus no seu coração e que você tenha a salvação em Cristo Jesus. É o meu desejo sincero para você, para sua família e também para mim e para minha família. Um abraço carinhoso aqui do teu irmão Darcy, ok? Amém? Fique com Deus. Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes. É um prazer novamente nós estarmos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Em continuação com o estudo dessa semana, que é o estudo do 13º sábado, né? Que tem por título a renovação do planeta Terra. Nós sabemos o que isso significa, né? Quando Jesus voltar, depois de 1000 anos, nós teremos uma terra renovada. Então vamos ver o que nos diz na nossa quarta-feira. Comunidade de fé. Queridos, eu antes quero desejar que vocês possam ter um bom estudo, que o Santo Espírito esteja conosco. Então vamos ver. Isaías 66, 21. O que Isaías 66, 21 diz? Vamos ler aqui na nossa Bíblia. Também deles tomarei alguns para sacerdote e para levitas, diz o Senhor. Nós sabemos que antigamente, né, lá no tempo que Jesus escolheu a tribo de dos levitas para cuidar do santuário, aquele santuário terrestre. Só podia cuidar dos santuários a tribo de Levi. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, todos que trabalhavam no templo do Senhor era da tribo de Levi. E agora aqui na nossa Bíblia está dizendo que também deles tomarei alguns para sacerdote. Quem é esse? Também deles dos gentios, né? Que Jesus, ele veio aqui, quando Jesus esteve aqui conosco, ele nos ensinou que a gente não pode fazer acepção de pessoas. Todas as pessoas merecem a salvação. Então vamos ver para onde vai a nossa lição. Aqui a nossa lição nos chama para o futuro, né? Porque o povo de Israel tinha uma missão, que era levar o evangelho para todas as nações, mas eles quebraram a aliança de Deus. E agora então Deus ia fazer novamente uma nova aliança com seu povo, que era no coração das pessoas. Mas essa nossa lição aqui é para Isaías, está falando para o futuro, né? Não era ali no presente. Deus disse que também ia tomar sacerdote. E o que nós somos? Sacerdócio real, né? Nação santa. Era isso que eles eram, mas agora somos nós.
pela graça de Jesus Cristo. Como essa mudança afetaria a renovada comunidade de fé? O que Jesus disse lá em Mateus 28:19? Ele disse: ide a todas as nações e fazei discípulos, ensinando todas as palavras que Jesus ensinou. Então ide a todas as nações e fazei discípulos. Então não era só para os judeus, era todas as nações. Então aqui está se cumprindo a profecia lá de Isaías 21, né? E eu quero ler com vocês todos esses versículos, 1 Timóteo 3,16. O que diz em Timóteo 3,16? Olha só, queridos, prestem atenção. O que a Bíblia fala para nós, o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele foi pregado na cruz por todos os pecadores deste mundo. Este foi o ministério da piedade, né? Aqui a Bíblia diz que grande é o mistério. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Jesus Cristo nos justificou, não só o povo judeus, mas todos os povos da terra. Maravilhoso Senhor, né? Então não haveria mais distinção entre judeus e gentios. Cristo quebrou essa barreira. Quando essa profecia de Isaías foi cumprida? Quando Jesus começou a pregar o seu ministério na terra. Jesus ensinava para todas as pessoas que vinham a ele. Jesus não fazia distinção entre ninguém. Todos eram filhos de Deus. Só não aceitavam aqueles que não queriam aceitar, né? Paulo, missionário para os gentios, proclamou: não pode haver judeus nem grego, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Nós sabemos que quando é que começou. Cristo disse: agora, depois que vocês receberem o poder do Espírito Santo, ide. Por enquanto ficai em Jerusalém, depois ide às nações. E foram a todos os lugares. E Paulo foi chamado por Deus, né, para fazer esse grande ministério. Então era a comunidade da fé, que era só dos judeus, virou para o mundo inteiro. Que linda mensagem, né, queridos? Que linda mensagem. Aqui na nossa lição nos chama a atenção que a ascensão dos gentios não dava aos judeus o direito de reclamar que Deus era injusto. Por quê? Porque Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, né? Muitos sacerdotes se converteram, os discípulos eram judeus, né? Muitos, mas acontece que Jesus já veio com essa missão. A nação judaica não aceitou Jesus Cristo. Então vamos ver, eu quero chamar a atenção de vocês para essa pergunta que está aqui embaixo. À luz da cruz e da comissão do Evangelho, por que todo elitismo espiritual, étnico ou mesmo político é tão repugnante aos olhos de Deus? Por quê? Examine a si mesmo. Você tem nutrido algum senso de superioridade espiritual ou étnica? Será que nós estamos achando que somos melhores do que algumas pessoas, superiores? Não existe, né? Existe uma musiquinha das crianças que para Jesus todos são de uma cor só. Brancos, pretos, amarelos, todos são iguais para Jesus Cristo. Não tem essa distinção.
E assim era para a salvação, né? Assim é para a salvação. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, então virá o fim. Quinta-feira. A posteridade e o nome dos salvos. Olha só, queridos, nós vamos ter um nome especial lá no céu? Acho que temos, né? Acho que essa é a promessa. Vamos ler Isaías 66. Sobrou para mim, queridos, terminar o livro de Isaías com vocês. É uma grande responsabilidade, né? Mas vamos estudar. Aqui está a palavra do Senhor. 66, vamos começar verso por verso. O que Isaías 66, 22 revela? Então, o que ele revela? Vamos ver. 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim de estará a vossa posteridade e o vosso nome. Vamos começar com aqui, ó, novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, não é que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Essa terra vai ser renovada, né? Renovada. Quando a Jerusalém descer dos céus, que Jesus vai julgar, que os mortos ímpios vão ressuscitar. E quando eles serem exterminados, depois nós vamos chegar nesse ponto. Então vai vir fogo dos céus e vai os consumir. E a terra vai ser purificada do pecado. E Jesus vai criar não vai criar um novo sistema solar, uma nova lua, novas estrelas, um novo planeta Terra. Não, Jesus vai renovar com seu poder renovador uma terra perfeita como Éden, outra vez. Essa é a nossa esperança. É aqui que e está dizendo mais nesse versículo. Que hei de fazer, estarão diante de mim, estarão, né, no futuro. Diante de mim, diz o Senhor, assim de estar a vossa posteridade e o vosso nome, a vossa descendência e o vosso nome. Ninguém vai perder, né, a sua descendência. Nós vamos estar lá nos céus em perfeita harmonia. Não vai haver mais morte. A nossa descendência não vai ser mais finalizada com a morte. Isso não quer dizer, né, irmãos, que toda a nossa descendência vai ser salva. Não. Aqui está dizendo que a vossa posteridade não vai ter mais fim, porque não vai haver morte, não vai haver paz. Queridos, eu estava pensando, eu não posso falar muito, mas eu estava pensando, vocês já pensaram na pregação mais linda que vocês ouviram nessa terra? Vocês imaginam o céu, que nós vamos ouvir Jesus Cristo falando, dia após dia. Que maravilhoso, né? Então, porque a fé, agora nós vamos para um outro versículo que também nos chama muita atenção. Por que há festas da lua nova juntamente com sábados na representação do novo céus e da nova terra? 16, 23. Bom, e será, o verso 23, e será que de uma festa da lua nova e a outra, e de um sábado a outro sábado, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então aqui nós não temos conhecimento, irmãos, essa é a verdade, de festa da lua nova. Acredito que lá no céu vai haver uma festa de adoração, né? Um dia especial para os salvos estar com Deus, uma festa especial. E o sábado é o dia santo, né? Que Deus abençoou quando fez a criação e o santificou para a eternidade. Então, todos os sábados adoraremos ao Senhor e descansaremos. Não estaremos cansados, né? É certo que não estaremos cansados, mas nós vamos estar junto com o nosso Deus num dia especial.
Aqui nós vamos agora, seja no último parágrafozinho desse parágrafo aqui, a última frase quer dizer, seja qual for o significado específico de Isaías 66:23, o ponto crucial é que o povo de Deus o adorará por toda a eternidade. Por que Isaías conclui com a imagem negativa dos salvos olhando os cadáveres dos rebeldes destruídos por Deus? Irmãos, esse versículo eu tive uma vez muito preocupada, o que queria dizer esse versículo, mas agora eu já sei. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Aqui é um chamado de Deus. Isaías, está falando o que Deus disse. É um chamado de advertência para o povo. Nós ainda estamos nesse chamado de advertência, Ainda é importante para nós ainda ser dado esse chamado de advertência. Olha só, o que vai acontecer? Aqui está dizendo, e eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, diz o Senhor, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Queridos, que versículo é esse? Quero explicar para vocês. Não é que as pessoas vão ficar mortas e queimando para sempre, eternamente, depois que Jesus descer dos céus com a Nova Jerusalém. Não é isso. É que antigamente, lá no templo de Jerusalém, tinha fora da cidade um local que eles largavam os cadáveres. Aquele local era que Isaías nos chama a atenção aqui. Lá sempre tinha cadáver e sempre tinha fogo. Eles queimavam, mas colocavam mais cadáveres. Então sempre tinha vermes e sempre tinha fogo. Não quer dizer isso que as pessoas queimarão para sempre. Nós sabemos que não. Que vai haver fogo do céu, já lemos que Deus vai purificar a terra e tudo será renovado. Que bom, queridos irmãos? Terminamos o Isaías, mas terminamos com uma grande esperança em nosso coração. Que Deus nos promete uma vida eterna nos céus, longe de tanto sofrimento, queridos? Este mundo está tão triste. Como uma advertência vivida ao povo de sua época, Isaías resumiu este contraste. Mas, irmãos, é um final feliz. Apesar de ter um chamado de advertência por amor, de nós sabemos que o nosso Jesus Cristo vai vir nos buscar. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que possamos ser fiéis a Ele e estar prontos para quando Jesus voltar. É o meu desejo sincero para todos vocês que estão me ouvindo. Amém, Jesus. Amém. Olá, estamos aqui mais uma vez e agora para encerrar o tema desse trimestre que tem como assunto global Consolem o povo de Deus. E no estudo dessa semana, no nosso 13º estudo, estamos abordando o tema a renovação do planeta Terra. E como é bom falar em renovação. Como é bom quando nós observamos que algo é restaurado. Se você tem um móvel desgastado em sua casa e ele precisa ser reformado, como é bom o momento da entrega, no qual a gente pode ver que algo que estava desgastado, deteriorado, foi restaurado. Mas você acredita na restauração do planeta Terra? Você acha que no estado atual em que o planeta se encontra, com o desgaste ambiental, com o desgaste climático, com a escassez das fontes de água, com uma relativa escassez de alimentos, você acha que essa restauração, essa renovação do planeta, ela vai se dar por intermédio do homem? Com certeza você já tem a resposta. Obviamente o homem não é capaz de gerar esse processo de restauração. Por isso que Deus é a única fonte de restauração, de renovação. Eu gostaria de ler com você
Uma passagem magnífica que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Acompanhe comigo essa passagem. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, Deus tem preparado coisas novas. Você já parou para imaginar, você conhecendo outras galáxias, outros mundos, outras formas de vida? Você já parou para pensar na possibilidade de sentir novos sabores, visualizar novas cores, escutar outras notas musicais diferentes daquelas que você conhece? Você já parou para imaginar a possibilidade de visualizar outras formas geométricas diferentes daquelas que nós conhecemos hoje? É nesse sentido que nós temos que treinar as nossas mentes, os nossos corações. E estarmos receptivos a surpresas positivas que serão colocadas diante de todos nós, num novo céu e numa nova terra. Imagina só a nossa terra restaurada à origem, restaurada à perfeição. Isso é algo que nós temos que cultivar e pensar diariamente, porque isso gera estímulo. Isso nos faz estarmos mais conectados com Deus. Toda vez que nós estivermos conectados com a promessa de Deus, nós também estamos conectados com o próprio Deus, com o próprio Jesus Cristo, aquele que é responsável pela nossa salvação. Se você entendeu isso, se você compreendeu este tema, dentro de tudo aquilo que foi abordado pelos demais professores, e fazendo agora esse desfecho final, se você entendeu que a Terra só pode ser renovada e restaurada pelo poder de Deus, parabéns. É dele que nós devemos depender. É nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Acredite nisso e tenha isso como algo maravilhoso nas suas expectativas. Nos encontramos na semana que vem, em um novo estudo. E contamos mais uma vez com a sua participação. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Tchau, tchau. Até lá. Grande Deus e Pai, confio na Tua graça, confio na Tua justiça, confio no Teu amor. Toma conta da minha vida, por favor, em nome de Jesus. Amém.